Bem-vindos a um intrigante mergulho na história, onde as linhas entre realidade e paranoia se entrelaçam. Hoje, exploraremos um capítulo sombrio e misterioso: os julgamentos das bruxas de Salem. O que aconteceu naquela vila isolada em Massachusetts entre 1692 e 1693? Como o medo, a religião e o sistema judicial se uniram para desencadear uma caça às bruxas que deixaria cicatrizes na história. Preparem-se para uma jornada fascinante, enquanto desvendamos os mistérios por trás de acusações, confissões forçadas e um inverno que congelou não apenas os corpos, mas também a razão. Ao longo deste documentário, falaremos de como a paranoia, com o sobrenatural, tomou conta da vila puritana de Salem. Mas o que levou crianças a acusarem suas vizinhas de bruxaria? Como o sistema de justiça da época transformou confissões duvidosas em sentenças de morte? E qual o legado deixado por essa paranoia coletiva que ecoa até os dias de hoje? Preparem-se para desvendar os mistérios dos julgamentos das bruxas de Salem, pois, neste episódio, as respostas podem surpreender, chocar e, acima de tudo, iluminar um período obscuro da humanidade. Imagine se você fosse acusado ou acusada de um crime que não cometeu e que é impossível provar a sua inocência. Se você insistir que é inocente de qualquer maneira, provavelmente será considerado culpado e executado. Mas se você confessar, se desculpar e implicar outros para garantir, você será liberado. Você dá uma confissão falsa ou arrisca uma execução pública. Essa era a escolha enfrentada por aqueles acusados de bruxaria na vila de Salem, em Massachusetts, entre fevereiro de 1692 e maio de 1693. Todos foram vítimas dessa paranoia, com o sobrenatural, fervor religioso mal direcionado e um sistema de justiça que valorizava o arrependimento acima da verdade. Salem foi colonizada em 1626 por puritanos, um grupo de protestantes ingleses. A vida era rigorosa e isolada para as pessoas de Salem. Batalhas com seus vizinhos nativos americanos e grupos de colonos franceses eram comuns. As pessoas temiam a fome e a doença, e as relações entre os habitantes da vila estavam tensas. Para piorar, 1692 trouxe um dos invernos mais frios já registrados. Naquele inverno, duas primas, Betty Paris, de 9 anos, e Abigail Williams, de 11 anos, começaram a se comportar de maneira muito estranha. Um médico não encontrou nada fisicamente errado, mas diagnosticou as meninas como estando sob uma mão do mal. Os puritanos acreditavam que o diabo causava estragos no mundo por meio de agentes humanos, ou bruxas, que prejudicavam a natureza, invocavam aparições diabólicas e atormentavam crianças. Conforme a notícia se espalhava pela vila, os sintomas pareciam se espalhar. Relatos descrevem 12 meninas, chamadas de aflitas, contorcendo seus corpos, tendo ataques e reclamando de pele arrepiada. 4 das meninas logo acusaram 3 mulheres locais de atormentá-las. As 3 acusadas eram consideradas outsiders de alguma forma. Em 29 de fevereiro, as autoridades prenderam Sarah Good, uma mãe pobre grávida, e com uma menina pequena, Sarah Osborne, que estava ausente da igreja há muito tempo, e processava a família de uma de suas acusadoras, e Tituba, uma mulher escravizada na casa de Betty Paris, conhecida apenas pelo primeiro nome. Tituba negou ter prejudicado as meninas a princípio, mas depois ela confessou praticar bruxaria sob as ordens do diabo, e acusou Good e Osborne de tê-la forçado. Osborne e Good mantiveram sua inocência. Osborne morreu na prisão, enquanto o marido de Good virou contra ela no tribunal, testemunhando que ela era uma bruxa ou que seria uma muito em breve. A filha de Good, de 4 anos, foi presa e eventualmente testemunhou contra sua mãe. Enquanto isso, Good deu à luz na prisão. Seu bebê morreu e ela foi condenada e enforcada pouco depois. Tituba ficou sob custódia até maio e depois foi libertada. Essas 3 vítimas eram apenas o começo. À medida que as acusações se multiplicavam, outras mulheres
como Tituba, fizeram confissões falsas para se salvarem. As autoridades chegaram a dizer a uma bruxa acusada que ela seria enforcada se não confessasse e libertada se confessasse. Eles não estavam particularmente interessados em investigar minuciosamente as acusações. De acordo com os ensinamentos de sua igreja, preferiam que os acusados confessassem, pedissem perdão e prometessem não se envolver mais em bruxaria. O tribunal aceitou todo tipo de evidência duvidosa, incluindo a chamada evidência espectral, na qual as meninas deliravam quando supostamente tocadas por fantasmas invisíveis. Complicando ainda mais as coisas, muitos dos jurados nos julgamentos eram parentes dos acusadores, comprometendo sua objetividade. Aqueles que ousaram falar, como o juiz Nathaniel Saltonstall, caíram sob suspeita. Na primavera de 1693, mais de 100 pessoas estavam presas, e 14 mulheres e 6 homens foram executados. Nessa época, as acusações começaram a se espalhar, além de Salem, para comunidades vizinhas, e até as figuras mais poderosas eram alvos. Quando sua própria esposa foi acusada, o governador da colônia de Massachusetts suspendeu os julgamentos. Sentenças foram alteradas, prisioneiros libertados e as prisões pararam. Alguns especularam que as meninas estavam sofrendo alucinações causadas por fungos ou uma condição que causava inchaço no cérebro, mas, em última análise, a razão para o comportamento delas é desconhecida até os dias de hoje. O que sabemos é que adultos aceitaram acusações selvagens de crianças como evidência sólida. Hoje, os julgamentos das bruxas de Salem permanecem como um conto de advertência sobre os perigos do pensamento de grupo e do bode expiatório, e sobre o poder do medo em manipular a percepção humana. Bom, assim concluímos essa breve imersão nos julgamentos das bruxas de Salem, desvendando alguns mistérios de um período que desafia a lógica até os dias de hoje. Vimos como o medo do sobrenatural, a religiosidade fervorosa e um sistema judicial falho se entrelaçaram, resultando em uma caça às bruxas que deixou marcas indeléveis, ou seja, pecados da história humana que não podem e nunca serão apagadas. Entendemos como a paranoia varreu essa vila puritana, protestante e muito fervorosa na religião, e como acusações de bruxaria se espalharam como fogo selvagem entre as crianças, e como confissões duvidosas foram transformadas em sentenças de morte. Os julgamentos das bruxas de Salem permanecem como um lembrete pungente dos perigos do pensamento de grupo e da manipulação do medo. À medida que encerramos este capítulo, convidamos você, nosso estimado espectador, a continuar explorando os enigmas históricos e científicos que moldaram o mundo em nossos outros vídeos. Em um universo repleto de narrativas intrigantes, o conhecimento é a chave para iluminar as sombras do passado e compreender o presente. Assim, permaneçam conosco, pois há mais histórias fascinantes a serem desvendadas em nosso canal. Juntos, continuaremos explorando as complexidades que moldaram nossa trajetória através do tempo. Vamos deixar alguns cards finais para conhecerem mais do nosso trabalho. Por gentileza, deixem seus comentários, questionamentos, sugestões e, se gostaram, deixem um like. Nos vemos num próximo vídeo. Forte abraço!